Olá, pessoinha! Tudo bem? Quero falar com você sobre um dos mais famosos poemas de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Para começar, vamos ouvi-lo agora na voz do próprio poeta. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A primeira coisa que se destaca nesse poema é que foi motivo de muita crítica desde o momento de sua publicação, em 1928, é o seu caráter repetitivo. A toda hora tá lá, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nossa, o cara não sabe falar de outra coisa? Mas, olha que interessante. Em geral, a repetição, aquilo que toda hora está aparecendo, nem chama a nossa atenção. O que chama a nossa atenção, que atrai o nosso interesse, é justamente a variação. Nesse poema, o contrário aconteceu. Certeza de que você só se lembra da repetição e nem lembra daqueles versos que variaram. Nunca me esquecerei desse momento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Por aí, por frustrar a sua expectativa, já dá para desconfiar que esse poema não é tão bobinho assim. Além disso, esse poema também chama atenção por não apresentar aqueles enfeites que nós estamos acostumados a ver em poesia, como rima, musicalidade, um amplo emprego de figuras de linguagem, o trabalho com ritmo, associações inesperadas de termos e palavras. Nada disso aparece. Ele está despido do que a gente chama dos trejeitos da retórica, ou, como o próprio Drummond diz, ele está despido daquela linguagem bombástica, super enfeitada. Assim, ele acaba tendo apenas o quê? A essência da poesia. A poesia em sua forma mais pura, que é o quê? É chamar a atenção sobre a maneira como a linguagem é manipulada. É chamar a atenção sobre a construção do texto. Se você quiser saber mais informações sobre essa característica da poesia e como detectar a linguagem poética, aconselho ver o nosso vídeo aqui no nosso canal sobre como ler poesia. Mas a beleza desse poema não está apenas na sua forma, porque poesia, meu amor, não é só forma, é também conteúdo. Então, falando de conteúdo, nós temos que pensar num aspecto bastante interessante. Você sabia que a frase que mais se repete No Meio do Caminho, na verdade, não é invenção do Drummond? Ela é o primeiro verso de A Divina Comédia de Dante Alighieri. Mas aí você vai dizer, mas então quer dizer que a frase mais marcante desse poema, que esse louco desse professor está tentando dizer que é de grande qualidade, nem de Drummond é apenas um plágio. Epa mesmo, meu amor, não é plágio, é intertextualidade, um processo por meio do qual um texto cita o outro, produzindo novas significações, novos significados. Drummond usa o verso no meio do caminho. Trata-se de uma intertextualidade com a Divina Comédia de Dante Alighieri, que começa assim: no meio do caminho da nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura. Estava perdida a minha via reta. Eis aqui a crise da meia-idade. A crise de alguém que está no meio do caminho da vida. Não é à toa que o Drummond diz retinas tão fatigadas, ou seja, cansadas. Cansadas pelo quê? Pelo avanço da idade. Então, que crise, de fato, é essa? É o sujeito chegar no meio da vida, olhar para trás e ver todos aqueles sonhos que planejou durante a juventude e comparar com o momento presente e ver o pouco que realizou e, enfim, entrar em crise. Tão forte essa crise
que se torna obsessiva. Por isso que ele fica se repetindo a toda hora. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Lembra aquela tua amiga do signo de Câncer ou de Peixes que te liga às 10 da manhã ou te manda um áudio de 10 minutos dizendo: miga, tô sofrendo. O que você vai fazer? Vai ignorar? Não! Você vai ouvi-la. Aí o que acontece? Ela já começa dizendo: miga, no meio do caminho tinha uma pedra. Aí você vai dizer de novo: amiga, perceba, ela está numa crise existencial e é por isso que ela se torna obsessiva. Como Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E não adianta você dizer para o Drummond ou dizer para sua amiga que é só uma pedra, não é uma rocha, pula, se desvia. Veja, quando as pessoas estão em crise e elas acabam se tornando obsessivas, o problema delas acaba se tornando grandioso. Enfim, esse poema que parecia tão bobo, na verdade, toca de maneira bastante interessante em questões profundas da existência humana. Então eu acho que você já mudou a sua opinião sobre ele, não? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilhe em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para receber sempre as nossas novidades. Um beijo no meio do caminho de sua vida e até a próxima.